embora lá que tem muito assunto, hein? Tem muito assunto, a Bora, que gente isso é já papo começa... pra tomar umas geladas. É verdade. Rômulo, a gente começa logo com uma polêmica, assustou muita gente. STF valida a regra que permite a bancos retomar sem ação judicial imóveis de Ui, inadimplentes. Meu amigo, conte pra gente isso aí, por favor. Meu amigo, isso aí repercutiu na imprensa, é claro, os julgamentos do Supremo Tribunal Federal sempre repercutem na imprensa, mas esse repercutiu de uma forma alarmante. A gente entende que muitas pessoas divulgam essas informações dessa maneira para buscar a atenção aí do ouvinte, do leitor em geral. A gente reforça aqui a nossa audiência de qualidade, que o STF nada mais nada menos fez aquilo que já existe na lei, ou seja, o que se levou à discussão lá no Supremo Tribunal Federal era a possibilidade de reconhecer a constitucionalidade ou não de uma lei que garante, no caso aqui, aos bancos, a retomar imóveis dados em garantia de financiamento bancário, ou seja, pessoas que hoje existem, o Banco Central divulgou dados recentes, existem cerca de quase 8 milhões de contratos de financiamentos e desses 8 milhões, 99% desses contratos são dessa forma. É a chamada alienação fiduciária em garantia. Então você vai lá, quer emprestar, quer financiar um imóvel, quer conseguir um imóvel, uma casa própria, você vai lá no banco e financia um valor e o banco paga esse imóvel. E claro que esse bem que você vai morar é a garantia do negócio. Não havendo pagamento, o banco pode pegar a garantia. Isso sempre existiu no passado, isso era feito da maneira um pouco diferente antes de 97, era a forma da chamada hipoteca, as pessoas conseguiam financiar, mas o imóvel ficava em nome do próprio devedor. E aí, quando o banco queria cobrar aquilo que era devido, ele tinha que entrar com uma ação judicial para retomar aí o dinheiro, e se não conseguisse, buscava a garantia lá através da hipoteca. Então, Max Salgado, a partir de 97 isso mudou. Então, houve a lei da alienação fiduciária em garantia de bens imóveis e possibilitou, então, os contratos de financiamento a serem realizados de uma maneira em que o imóvel que é dado em garantia fique em nome do próprio banco e não em nome do devedor, como era antes. E dessa forma, se permitiu, então, que o banco hoje, a instituição financeira em geral hoje, ao atraso do pagamento das prestações do financiamento, possa tomar de volta aquele bem que já está em seu nome, só vai ser consolidado o bem em seu nome, e promover a venda desse imóvel para pagar os custos do financiamento que não foram pagos. Então, isso já existe desde 97. O grande detalhe, Max, é que havia discussões a respeito da constitucionalidade dessa forma, já que permitia que essas instituições financeiras fizessem essa expoliação, ou seja, essa retomada sem o poder judiciário presente. Existem muitas e muitas pessoas que perderam bens dessa maneira, e até há conflitos. Então é muito comum, então, Max, você vê pessoas que do nada recebem lá uma ordem de despejo de uma outra pessoa que se declara como dono do imóvel que estava financiado. O caso que acontece é a pessoa atrasa o financiamento, lá o banco protesta, retoma o bem, vende, aliena, ou seja, vende no leilão, o comprador desse imóvel no leilão vai lá e vê, ainda tem que se deparar com o antigo morador e tem que promover ações de despejo. Então, isso é muito comum, permitido por essa legislação, que autoriza que o banco faça essa retomada sem a necessidade de ação judicial para tanto. Então, essa discussão chegou lá no Supremo porque uma dessas pessoas estava alegando essa inconstitucionalidade em razão desse afastamento do Poder Judiciário desta análise. E aí, Max, o que acontece é que o Supremo decidiu que essa lei é válida, ou seja, hoje é possível, como é possível desde 97, que os bancos retomem esse bem, coloquem a leilão, independentemente de buscar um processo para fazer isso. Muitas e muitas pessoas não sabem dessa informação, financiam, as pessoas um pouco mais de carentes de informação, é igual carro, financiam né, Rômulo? igual. E aí que está o ponto central. Boa, excelente pergunta, Salgado, porque com relação a carros, nós tivemos uma mudança ontem, e publicou hoje, do marco legal das garantias, a gente vai falar daqui a pouco, e lá há uma discussão se pode ser feito da mesma forma com carros. Mas a gente chega lá já já, porque para imóveis, então o STF determinou que a regra é legal, as pessoas vão perder então
o seu bem, na verdade, o bem está no nome do banco, porque não pagaram as prestações do seu financiamento. A ideia na lei, lá em 97, também era baratear os custos de financiamento, de empréstimos, e aqui essa é a notícia que vem correndo lá no Supremo. Agora, a opinião deste que vos fala é que nada muda, porque essa regra já vem sendo aplicada há muito tempo e a decisão do Supremo só tende a manter um status que já existe para, então, manter as taxas de financiamento nesses patamares que estão hoje, porque se houvesse uma mudança, eu não sou muito favorável particularmente a essa regra de evitar poder judiciário, eu acho que é um pouco arbitrário, enfim, mas o que vale é o pensamento do Supremo. Mas se essa regra fosse alterada, com certeza os bancos iam colocar os custos desta retomada judicial nos próximos contratos de financiamento e aumentar consideravelmente para outras pessoas que poderiam tomar crédito. Eu aqui costumo comentar sempre que essas instituições financeiras nunca perdem em nenhuma circunstância, porque o que se alegava, Marcos Salgado, é que para os bancos é mais viável que o consumidor continue pagando o financiamento até o final, porque o spread bancário, ou seja, a diferença que o banco vai ter em lucro daquilo que ele investiu e do que ele vai retomar, é sempre muito alta. Esses empréstimos são de 20, 30 anos. E a gente sabe que aqui no Brasil, se você tomar um empréstimo com uma instituição financeira dessa em 30 anos, você paga 3, 4 vezes aí o valor do bem que você está comprando. Então, para o banco, para a instituição financeira, vale muito mais a pena manter o cliente pagando até o final do que retomar esse bem, ainda que extrajudicialmente, porque o valor da venda vai ser inferior ao que ele ganharia com o contrato sendo pago até o final. Prejuízo para a banca é uma palavra que não existe muito não aqui no Brasil, viu? Ai, ai. E, Salgado, são 11h47, Salgado e Rômulo. Bora fazer um intervalo para daqui a pouco a gente também botar 2 assuntos aqui na mesa, bora? Acho justo, bora lá. Então pronto, intervalo rápido, a gente volta já. Estamos de volta e nessa reta final do programa de hoje, ainda conversando com o Rômulo Pinheiro, nessa conexão que a gente faz diretamente com ele que está na capital federal. E agora a gente fala sobre a aprovação do Marco Legal das Garantias, Rômulo. Pois é, Max. Ontem foi sancionado pelo presidente Lula e hoje já está em vigor a lei que traz o chamado Marco Legal das Garantias. E isso tem muito a ver com a decisão do Supremo da semana passada. Já esse projeto já sendo aprovado desde julho e só estava aguardando sanção no presidente, mas tem estreita relação com o que a gente acabou de comentar pouco antes do intervalo, porque Salgado até me perguntou a respeito, né, se essa regra ou a questão da retomada desses bens sem passar pelo judiciário e como é que se ia ficar lá para a questão dos móveis, dos bens móveis, por exemplo, de financiamento de carro. E a gente, claro que tem que entender esse limite dessa decisão ou o limite da nova lei que vale a partir de hoje, porque lá na questão que o STF decidiu sobre a retomada dos bens imobiliários, isso também tem algumas regras. Então lá o imóvel não pode valer, o financiamento tem que ser até 1,5 milhão, isso não atinge aquele produtor rural, a questão do agronegócio, aí na Amazônia tem bastante, então isso não vai atingir esse tipo de contrato. É claro que isso tem que ter isso foi dada essa análise de maneira mais detalhada lá na decisão do Supremo. Mas o que aconteceu a partir de ontem? Então, esse marco legal das garantias, a ideia principal, Max Salgado, é fomentar o crédito aqui no Brasil. Porque a ideia central é que, facilitando o processo de retomada de bens de dados em garantias de financiamentos e contratos não pagos, isso diminuiria o custo que a instituição financeira teria e de contramão, ou de contrapartida, a instituição financeira poderia oferecer empréstimos, créditos com custos menores. A finalidade central desse projeto que passou, isso é um projeto antigo lá do governo anterior ao governo atual, mas que foi abraçado pelo governo atual e passou lá no Congresso no último mês de julho, porque a ideia então é baratear os custos de financiamento bancário, ou seja, fazer com que
tendo mais facilidade para retomar os bens e garantia, então o banco possa oferecer um crédito mais facilitado para o consumidor. Qual é o grande problema dessa circunstância, Max? Então você vê um avanço, pelo menos a gente consegue observar dessa forma, um grande avanço foi a possibilidade agora do tomador do crédito, ou seja, o consumidor comum, poder oferecer o mesmo bem para garantia de mais de um negócio. Como é que vai funcionar? Como já está funcionando. Ou seja, você tem um imóvel de R$200 mil, então, até a propositura da lei, você poderia dar esse imóvel como garantia de apenas um contrato. Eu vou pegar lá 50 mil no banco, eu dou o meu imóvel de 200 mil como garantia. Então, eu só poderia fazer isso uma única vez, porque esse imóvel era a garantia deste negócio. Com a aprovação do marco legal, agora vai ser possível que a pessoa dê o mesmo bem em garantia para mais de um contrato, é claro, respeitado o limite do patrimônio. Ou seja, se eu pego um empréstimo de 50 mil, eu posso dar o meu bem de 200 mil em garantia e posso pegar um outro empréstimo de 150 mil dando o mesmo bem, porque aí vai valer o total de 200 mil. Então isso vai ser possível, já é possível a partir da lei que foi sancionada pelo presidente Lula hoje. Então, com certeza, a oportunidade de oferecer mais de o mesmo bem em garantia para mais de um contrato vai facilitar muito. Esse é um procedimento que já é muito utilizado lá no exterior, então isso realmente é um avanço para efeito aí de negociações, tanto para o banco como para o consumidor, que pode utilizar agora o imóvel dele para fins também de tomada de crédito. Isso é importante, isso vai fomentar o crédito com certeza. Por outro lado, sempre há uma coisa que não é tão satisfatória para o cidadão comum, e essa aqui é a opinião desse que vos fala, é que o projeto também previa a possibilidade de retomada de bens móveis sem passar pelo judiciário. Da mesma forma como foi decidido pelo Supremo, que já era uma lei de 97, esse marco legal então trouxe a possibilidade de, uma vez a pessoa estar devendo o veículo, um financiamento de carro, o tomador, ou seja, aliás, o banco poder extrajudicialmente retomar esse objeto sem passar pelo procedimento da ação de busca e apreensão, da ação cabível nesse caso. Então, o que aconteceu? É que o projeto foi apresentado e foi combinado entre o Congresso, ou seja, liderança do Congresso, Arthur Lira, e a equipe econômica do governo, foi combinado de ser aprovado de maneira integral. Ocorre que o presidente Lula vetou essa possibilidade do banco retomar o carro, o financiamento imobiliário, aliás, o financiamento imóvel, né, carro, moto, enfim, sem a necessidade, sem passar pelo Poder Judiciário, ou seja, mantém como está hoje. Se o cliente não consegue pagar as prestações do carro, então o banco deve entrar com uma ação judicial para retomar a garantia, para depois, então, conseguir tentar recuperar o seu crédito. Então, com a proposta do marco legal, os bancos poderiam ir direto ao cartório, fazer uma notificação, como fazem hoje, e já imediatamente promover a retomada do patrimônio sem precisar da análise no juiz. Isso, de certa forma, Max Salgado, também tem o condão de facilitar, diminuir os custos de operação desses financiamentos, ou seja, a ideia, sim, é que isso sendo mais simples a execução, com certeza o custo do financiamento para os próximos contratos vai diminuir. A ideia, pelo menos a projeção, é que diminua, já que para emprestar, para fazer esse contrato, o banco avalia o risco que existe nessas espécies do contrato, analisa a questão financeira do consumidor, tem toda uma análise de risco e, claro, com esse custo menor e a tendência é que diminua. No entanto, não nos esqueçamos, e aqui está a crítica, que nós estamos num país onde os bancos nunca perdem em circunstância nenhuma e, como se diz, essa transferência de custos, eu pago para ver se isso vai diminuir de fato o valor dos empréstimos e financiamentos. Porque você vê, Max e Salgado, como foi, eu vou fazer uma comparação rápida aqui, como foi aquele momento em que as companhias aéreas diziam que iam baratear os custos das passagens aéreas. Nada. Quando pudesse ser cobrado por bagagem. A gente sabe que no passado as companhias não cobravam por bagagem, né? E aí começaram a cobrar, e o argumento principal é que isso é baratear os custos das passagens. Nosso amigo internacional Salgado Neto acabou de fazer uma viagem e acho que ele pode responder se houve esse barateamento ou não desses custos. Acredito eu que ele vai dizer
que não diminuiu nada, então essa... Para fora, sim. Mas Pra e no fora. Brasil, Salgado, como é que tá a situação? Aqui no Brasil, não. Daqui a pouco vão te cobrar até o assento. Eles não baixaram o preço da passagem com a bagagem, retirou o lanche, não barateou o preço da passagem. Daqui a pouco, eles vão te cobrar até o assento. Para fora, tu paga uma taxa do assento, mas o preço da passagem é barata. Isso Pois não tem o que negar. Essa comparação que a gente faz, a gente tomou cuidado de analisar as circunstâncias, mas é muito comum, não há esse repasse direto para o consumidor, e aí nós vamos perdendo algumas garantias sob o pretexto de baratear o financiamento do produto, a gente acaba vendo que na prática não é nada disso que funciona. De qualquer maneira, o presidente vetou essa possibilidade, mas não esqueçamos que esse projeto, esse veto vai voltar para o Congresso para reanalisar, ou seja, para fazer valer o veto. Não há tendência pelo humor do Congresso, o Lira, extremamente aborrecido com a equipe econômica colocou a culpa no Ministério da Justiça, que vetou, mas a tendência é que esse veto seja derrubado e daqui a pouco tempo essa possibilidade de retomada de veículos que não pagam seja feita de maneira extrajudicial, como hoje já vem acontecendo na questão imobiliária, meu caro Max Souza e Salgado Neto. Olha, já são 11h58, papo bom para render, viu? Na rebarba. O repórter CBN, infelizmente, ele já está batendo na porta, mas, Rômulo, agradeço demais a sua participação, que venham mais informações direto de Brasília para a gente. Obrigado por sempre esclarecer esses pontos de forma bem didática para o nosso ouvinte, apesar de serem assuntos que acabam podendo chegar com uma certa dificuldade ali para a assimilação do ouvinte, mas que bom que você traz isso de forma bem didática, tá bom? Obrigado mesmo. Muito obrigado, contem sempre comigo e até a próxima quarta. Falou, Rômulo, valeu! É isso, Salgado Neto, já são agora